Bom, eu estou recebendo na manhã desta segunda-feira, aqui no Rádio Universidade, o Marcílio César Guislandi, que é gerente de recursos humanos ali do Hospital de Azambuja, e também o Gilberto Bastiani, que é o gestor hospitalar. Ambos estão aqui para falar, nesse início de semana, do aniversário dos 123 anos, que já foi inclusive registrado aqui na Rádio Cidade na semana passada. Tem matéria no site, em todos os sites aí de veículos de comunicação de Brusque, essa informação dos 123 anos do Hospital de Azambuja, comemorados ontem. A data foi ontem, a data de aniversário, né? E o Gilberto e o Marcílio estão aqui para falar sobre essa data importante. Se me permite, Gilberto, eu vou começar com quem está mais tempo na casa. Quem já tem quase 123 anos de Hospital Azambuja. É brincadeira, mas está perto. Se você me permite. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Tudo certo? Com certeza. Bom dia. Bom dia, ô Marcílio, bem perto do microfone, assim como eu estou falando aqui, para você. Tudo bem, Marcílio? Okay, tudo bem, bom dia. Bom Você dia tem a todos quanto... vocês da Rádio Cidade, obrigado por esse momento. Você tem quantos anos de Hospital Azambuja, Marcílio? 41. Puxa vida, olha só. Eu tenho 43 de Rádio Cidade, você tem 41, então nós tivemos ali próximos, começando. Então eu quero saber como é que foi a tua entrada no hospital, como é que surgiu o teu início de... Foi já direto no RH ou foi em outro setor? Não. Eu primeiro, antes disso, eu trabalhava na Souza Cruz, no certo. RH da Souza Cruz, né? Bem perto aqui, Marcílio, bem perto aqui. No RH da Souza Cruz. Certo. Tá? E depois disso, eu fui convidado, um ano depois que o Padre Nélio entrou, ele me convidou para participar da administração do hospital, da parte administrativa, mas não foi em si a parte administrativa. Comecei trabalhando em diversos setores, né? Recepção, faturamento, farmácia. Depois comecei a trabalhar na parte também contábil e por final na parte de RH, onde eu estou até hoje. Então foram mudanças diversas, aprendi em diversos setores, não entrei direto, sentei na primeira cadeira, não. Então a gente teve que galgar uns passos importantes aí, e isso foi muito importante para conhecer toda a estrutura do hospital, né? Naquele período, sim, era importante, porque a mão de obra era local. Certo. Então não tínhamos esse pessoal todo de fora, não. Nós tínhamos a nossa mão de obra aqui da nossa cidade mesmo. É tudo nativo. Era mais fácil até da gente trabalhar com isso, porque a gente já conhecia os costumes das pessoas, né? O que hoje está muito diferente, sem dúvida, daquele período, né? Essa transformação, a gente fala muito aqui no Rádio Revista, e eu tenho certeza que nas entrevistas que são feitas com vocês, da parte administrativa, o pessoal o clínico também, os médicos que vêm, a gente fala muito no crescimento, isso é notável, né? O crescimento físico do hospital e também em relação aos atendimentos, aos serviços oferecidos, a tecnologia, enfim, recentemente falamos aqui sobre a robótica. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu lembro do Marcílio trabalhando naquela salinha. Lá no piso de baixo? No piso de baixo. Tinha a salinha do Padre Nélio, tinha a salinha do Marcílio. Tinha do Márcio. Do Márcio. Daqueles que foram gestores que tiveram no lugar do Gilberto, depois entrou o Gilberto, enfim. Eu lembro daquelas acomodações assim, eu não vou usar a palavra frágil, mas bastante singelas, assim, bem humildes, e o hospital com aquela grandiosidade dele fora dali, né? Entrando aí depois no atendimento. Como é que você acompanhou porque à medida que o hospital foi crescendo, também foram crescendo as responsabilidades, né, Marcílio? Você está falando agora que você trabalhava, o seu início era com o pessoal daqui, os nativos. Isso. E agora você já tem uma formatação diferente, você já está trabalhando com gente do Brasil inteiro hoje, que está não só médico, mas o pessoal da enfermagem. Hoje eu vou dizer para vocês que eu tenho hoje 97% da nossa mão de obra de fora. Não é mais daqui de Brusque. Nós temos, para eu ter ideia, hoje no estado, de 2017 a 2022, segundo o levantamento do IBGE, nós temos entrado 354 mil pessoas no estado, tá?
de diversas cidades. Começou naquele período os paranaenses, gaúchos, paranaenses, paulistas e hoje mais paraenses e baianos, que se somar a mão de obra que a gente está precisando realmente. Mas é tudo mão de obra especializada, sim, né? Mão de obra principalmente na área da enfermagem, né? E também na medicina, né? É difícil, houve uma evolução, esse crescimento aí, todas essas pessoas, a gente foi se adequando à nova realidade, porque a área que a gente trabalha é uma área que a gente não pode ficar desatualizado. Hoje nós temos diversas leis que regem a nossa instituição. E uma delas, principalmente agora, vai ser a NR1, fatores hoje que vão atualizar as normas atuais sobre as regras psicossociais, né? Porque, vejam bem, Brusque cresceu de uma certa forma, não só o hospital, né? Mas a população. Eu sempre digo, quanto mais se aumenta o hospital, e ele vai estar sempre lotado, porque nós vamos ter mais espaço para atendimento. Assim é a mão de obra, né, Dirley? Então eu digo assim, nós estamos crescendo. Hoje eu estou com 858 funcionários, tá? 858, vocês vejam bem que menos de uns 5 anos atrás nós tínhamos uma média de 300 funcionários. Hoje nós estamos com 858, né? Coisa impressionante. Mais os médicos, depois o Gilberto vai falar, mais 300 médicos, então... Tem 1.000 pessoas só de corpo de funcionários passando lá dentro, pessoal que trabalha lá dentro todo dia. E vai aumentar muito mais, tenho certeza, que com toda essa evolução que nós estamos tendo aí, né? Então foram 5 anos atrás para cá que nós sentimos esse crescimento mesmo. Hoje nós temos diversas comissões dentro do hospital, da qual a gente também participa. Nós temos uma gerência de enfermagem, que é a irmã Olinda, né? Nós temos todas diversas equipes, hoje uma média de 30 coordenadores, né? Mais 5 gerentes. Então ela é ampla, né? Não dá, porque com esse número de pessoas, o turnover, assim chamado hoje, que é a entrada e saída que a gente conhece, hoje é 50 para 60 que eu tenho por mês. É 50 para 60. 50 para entrar, 50 sai, 60 entra, 60 sai, 50. E assim sucessivamente. Então, olha a diferença, né? De estrangeiros, hoje eu estava verificando no estado, entraram 63 mil estrangeiros para trabalhar no nosso estado, 2022 a 2017 a 2022. 63 mil. Então, você imagina, 353 mil pessoas migraram para o estado, bota mais 63 mil estrangeiros, você fala, coloca só de pessoas das 2 cidades de Brusque. Ô Gilberto, essa virada de chave do hospital, com esse número que ele trouxe aí de 300 para 800, quase 1.000 funcionários, essa virada veio com a alta complexidade, né? Principalmente, né? Nós temos agora a alta complexidade em oncologia, que deve sair aí você vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas a virada de chave do Hospital Azambuja, em termos de infraestrutura, veio com alta complexidade? Isso, Dirley. A alta complexidade, ela fez com que o hospital se profissionalizasse ainda mais, né? Equipasse e trouxesse mais modernidade, né? Porque cada serviço novo que é aberto, a exigência para se colocar ele em prática, ele se torna cada vez mais exigente, né? Tanto as práticas de equipamentos, como também fluxos e a parte também de pessoal, né? Cada vez mais tem que ter pessoas profissionais ali naquela área, tanto a parte da área de enfermagem, psicologia, nutrição e outros, a equipe médica também. Então, assim, cada serviço novo, ele vai trazendo uma bagagem grande para o Hospital Azambuja também, né? Agora, ô Gilberto, claro, hoje tem essa situação, mas o crescimento vem aí porque, por exemplo, a torre quando ficar pronta, a torre quando ficar pronta, 100% pronta, na nova torre, ela vai, por exemplo, implicar em funcionários novos? Vai implicar em funcionários novos. São novos.
Porque na torre a gente vai ter novas salas cirúrgicas, vamos ter novos leitos de UTI também. Então a gente imagina mais 200 funcionários. Mais 200, vai bater os 1.000 aí. Vai bater uns 1.000 funcionários. 1.000, vai passar de 1.000, né? E como é que está a previsão da torre? A torre vai... Esse ano fica pronta 100%, não? Até final do ano a parte de estrutura física dela vai ficar totalmente pronta. E mais uns 3 a 4 meses para a gente equipar ela, né? Então lá para abril a gente deve estar inaugurando a torre. Qual é a importância do movimento, da participação do empresariado de Brusque? Porque, e até você pode falar sobre isso, Gilberto, mas eu queria também um depoimento do Marcílio. Como ele tem mais tempo de hospital, quando é que o empresariado local, Marcílio, começou a participar mais efetivamente da instituição? Em que momento eu não lembro, sinceramente eu não lembro quando que um Luciano Hang, Ingo Fischer, Maru Crespi, Ademar Sapelli, eu estou citando alguns e me perdoem se eu esquecer alguém aqui, porque a minha memória não é tão boa assim, né? Mas eu citei aqui 4 que eu sei que sempre se envolveram muito, e você pode até citar outros. É até pecado a gente citar porque a gente esquece, né? Mas enfim, mas quando que efetivamente o empresariado de Brusque começou a participar do hospital com esse movimento? Nós tivemos aí pelo menos 2 que eu me lembro que tiveram arrecadações extraordinárias, aí 4, 5 milhões de reais, enfim, e que deram uma alavancada aí na parte de infraestrutura técnica do hospital. Quando é que esse pessoal começou a se envolver, o Marcílio, e depois o Gilberto, quero que ele comenta isso também. Olha, Dirley, realmente, como você disse, nesse período todo que eu estou ali, nós passamos por diversos períodos muito difíceis, né? Mas sempre tivemos uma diretoria. Seu Carlos Cid Renault participava. Verdade. O Chico Velmut participou muito. Bem lembrado, tá aí, ó. Pai do nosso amigo aqui, o Luciano dos Santos, participou muito da nossa diretoria, bem ativo também. Você está lembrando de pessoas que já passaram nessa... mais tempo. Tiveram uma passagem em vida pelo hospital, e eu estava falando aqui dos contemporâneos, dos atuais, né? Mas a gente sempre tem que lembrar do passado, porque é importante o presente mais ainda, né? O futuro a gente está tocando todos os dias. Mas hoje, eu digo assim, quando houve essa manifestação maior, esse entrosamento e vontade grande do nosso empresariado hoje, que são, né, você já citou os nomes, né? Seu Ingo Fischer, Luciano, seu Maru, hoje nós temos o Padre Milani também na nossa diretoria executiva, e eu cito uma diretoria executiva, né? Da qual eu e o Gilberto participamos, porque nós temos que apresentar números para eles também. Mas efetivamente o trabalho deles vem se desenvolvendo muito nesses últimos 10 anos, 15 anos para trás. Eles realmente entraram de cabeça, né? Vamos dizer assim, no desenvolvimento, da forma como o hospital evoluiu. É só nós vermos como está hoje. E, graças a Deus, nós temos essas pessoas aí, esses grandes nomes, eu vou dizer, porque não é só de Brusque. Eles refletem o nome deles em todo o Brasil. Quando nós vamos a Brasília, estivemos recentemente, a última vez que o seu Ingo Fischer esteve com a gente também. Quantas pessoas lá conhecem o seu Ingo? A irmãos Fischer. Então, o Luciano da Van, a gente comenta. Então, são pessoas assim que se empenharam, seu Maru, pessoas que se empenharam no desenvolvimento do hospital. E hoje, por quê? E o quê? Através deles, a gente consegue agregar mais empresários, a grande maioria da cidade e fora da nossa cidade também. Não é só na nossa cidade. Então, diga assim, eu sempre digo para vocês, qual é o hospital, qual é a instituição que não gostaria de ter essas pessoas numa direção? E principalmente numa direção executiva. Então, assim, eles, junto com a gente, tomam as decisões. O Gilberto leva as situações, apresenta os projetos, né, Gilberto? Eles apresentam os projetos e eles, junto com a gente, eles tomam decisões. Não faz, vamos continuar, vamos fazer isso. A vontade deles de ver o nosso hospital crescer, e isso deu certo na parte a parte privada com os setores público, municipal, estadual e federal. Então houve um engajamento
dentro disso que fez com que o nosso hospital chegasse ao ponto que está. Um salto grande que deu em 5 anos. Olha, essa última, aquela campanha de reforma dos quartos ali, né? Envolvimento muito do seu Ingo, ele pegou muito firme em cima disso. O Luciano, todos assim que se envolveram, mas em 2, 3 dias eles fazem uma campanha, Dirley. E os quartos estão lindos, tá? Quem não pode. Coisa assim, como o Luciano diz, como o seu Ingo diz, é coisa de primeiro mundo, né? Se vocês forem lá ver hoje, ele diz, nós queremos ser o melhor do Brasil. E se vocês forem analisar, visitar outros hospitais, o SUS, principalmente o SUS, vocês vão ver a diferença nisso tudo. Vocês já foram e visitaram, né? Sim. Depois a parte oncológica, tudo coisas modernas, né? Não se espera aparelhos de segunda mão. Não, nós queremos o melhor do mundo, entendeu? Então não é do Brasil, o melhor do mundo. E graças a essa diretoria. Espero que eles permaneçam por muito tempo ali, porque realmente eles deram todo esse up para que a gente chegasse onde está hoje, né? Agora, Gilberto, talvez o cara que fez isso acontecer, de trazer esses empresários desde o tempo de Carlos Cid Renault, Chico Vermouth, o Aliomar Luciano Santos, citei 3 aqui que infelizmente já partiram dessa esfera, né? Isso partiu do Padre Nélio, né? Acho que o Padre Nélio talvez tenha sido o grande mentor aí de buscar o empresariado para participar da gestão do hospital, não só para trazer recurso, mas para fiscalizar os recursos que estão sendo investidos, né? Sim, o Padre Nélio é uma pessoa que tinha muito carinho que as pessoas têm muito carinho por ele, né? Então ele tinha uma facilidade de trazer pessoas novas para dentro do hospital para auxiliar de qualquer forma, né? E o Padre Nélio passava credibilidade também e passava segurança, né? Naquilo que a pessoa vem, investe no hospital, naquilo que a pessoa vem e ajuda o hospital, sempre ela vê essa melhoria, né? E o Padre Nélio passava isso, né? Dentre tantos, né? Tantos empresários que passaram pela nossa diretoria, essa atual, né, Marcílio? Acho que estão 20 anos praticamente, né? Os atuais aqui, né? 20 anos, Isso, tudo realmente pela essa busca incansável do Padre Nélio para tentar sempre trazer coisas boas para o Hospital Zambuja, né? O Padre Nélio estava já antes de ti, ou Marcílio? 1 ano antes de mim. Ele que me chamou para trabalhar com ele no hospital, né? Por isso que eu digo, eu trabalhava no RH da Souza Cruz. Sim. Lecionava à noite e depois voltei a trabalhar, fui para o hospital trabalhar com ele e lecionava à noite. Quando saía dali, ia lecionar até as 10 da noite. E a gente teve sempre esse bom relacionamento. Por isso, a gente passou por momentos muito difíceis, tá? Eu sempre digo, às vezes a gente não sabia o que fazia primeiro. Se tomava o café da manhã ou deixava o almoço e jantava. Por quê? Nós tínhamos, aí eu vou dizer aqui o que nós passamos tudo. Nós tínhamos fornecedores em atraso, funcionários, os colaboradores, a gente não conseguia nunca pagar no 5º dia útil, sempre no 20º dia, pagava uma hora salarial nesse intervalo de tempo aí. Nós tínhamos atrasos com a Celesc, que era sempre uma guerra, né? O teu pai foi com a gente para Florianópolis. Há quantos anos a gente foi buscar resolver esse problema com os empresários? Seu Ingo Fischer está mais tempo, né? Participou bastante com a gente. Nós tínhamos problemas, né, com fornecedores. O fornecedor era assim, não entregou o medicamento, não pagou, não entregava o medicamento. Você imagina a situação? Eu que trabalho na minha área ali, eu não podia dispensar funcionário, porque eu não tinha como pagar, porque o fundo de garantia estava em atraso e eu tinha que pagar a multa. Olha, quantas vezes que eu entrevistei o Padre Nélio aqui, quantas vezes, e você inclusive veio junto a algumas, sim. Que o Padre Nélio começava a entrevista falando o seguinte: não sabemos como vamos pagar o 13º salário. Eu nunca me esqueço disso, que ele sentava nessa mesa aqui, sentava nessa bancada da Rádio Cidade e começava dizendo assim: não sabemos como vamos pagar o 13º. Que aí vinha
ele vinha aqui divulgar as festas daí, que eram feitas para arrecadar, né? Mas essa era sempre o início da conversa. Eu sei que hoje o hospital também trabalha com eu não vou chamar de dificuldade, mas ele tem as suas necessidades sempre de buscar recurso, né? Sim. Mas eu não sei, mas eu acho que hoje o Marcílio Hospital já tem uma vida, digamos assim, própria, né? uma vida própria, mas eu digo com uma condição melhor, né? Sem dúvida. Não, hoje o hospital não se compara, né? Hoje a gente trabalha tranquilo porque a gente consegue tomar decisões. Sim. Você sabe muito bem que quando a gente não tem recursos ou depende de diversas situações, vou dar um exemplo, uma CND que você precisa, hoje não é só uma CND. Hoje as obrigações legais, elas são muito além disso. O Gilberto sabe muito bem que ele tem diversas comissões dentro do hospital que são obrigatórias para você receber recurso de Brasília. Sim. Então, se não tiver isso, você não recebe. Então, esse trabalho que ele realizou, que ele vem realizando, por isso eu volto a foto de louvor, realmente, o Gilberto, no trabalho que ele vem desenvolvendo dentro do hospital, não é uma pessoa, quero dizer aqui, né? São equipes que trabalham para que isso aconteça. Mas tem aquele que tem que estar à frente disso. E a gente hoje consegue tomar decisões melhores e mais acertadas porque a gente está, como se diz, não está devendo para ninguém. Tanto colaboradores, quanto médicos, quanto impostos, quanto fornecedores. Aí você trabalha com mais tranquilidade. Por isso que eu digo, graças a essa diretoria que nós temos aí, que também deixa a gente trabalhar. O Padinelli tinha essa coisa positiva nele. Ele não interferia no teu trabalho porque ele te deixava trabalhar. E a partir do momento que você é liberado e consegue trabalhar, você produz mais, porque é uma confiança na pessoa. E assim, essa forma de trabalho, esperamos que continue desse jeito, porque o hospital só tende a crescer cada vez mais, porque nós temos pessoas certas nos lugares certos. E outra, tudo se dá através da prestação de contas a qualquer instituição, a federal, estadual, municipal. Então, quando a gente tem que saber que o recurso que a gente recebeu, a gente tem que prestar conta não só para a nossa diretoria, mas também nessas esferas, né? Eu vou falar sobre talvez a notícia mais recente. Eu queria a gente saber do entendimento. Aconteceu então semana passada, né, Gilberto? A famosa vistoria, visita do pessoal do Ministério da Saúde aqui. Queria que você falasse sobre isso, qual foi o feedback e se apareceu algum problema. Enfim, eu segue o cronograma, a gente pode de repente trazer a boa notícia que ainda nesse ano vai ter essa certificação aí da oncologia. Certo. Então, dia 25, né, na quinta-feira, a gente teve a visita dos técnicos do Ministério da Saúde, juntamente com a equipe do Estado, a equipe do município também, para fazer toda a vistoria, né, dos pontos onde passarão os pacientes oncológicos, né, quando for habilitado no Hospital Zambuja, desde a entrada do paciente até a sua saída, né. Então, a gente fez uma apresentação breve do Hospital Zambuja, né, para as equipes, né, até por falta de conhecimento do Ministério da Saúde. Apresentamos as equipes também envolvidas em tudo, né? E fomos verificar os setores também. Passamos desde do ambulatório, a parte de pronto-socorro, o centro de imagens do Hospital Zambuja, que é o centro de imagens próprio nosso, né? Com equipamentos de ponta também, toda a parte de internação, as UTIs. Então foi uma visita assim para que eles possam conhecer toda a dimensão do hospital para ver se temos condições ou não de receber o serviço, né? As equipes saíram bem contentes, né? A equipe do Ministério da Saúde até elogiou muito, né, a estrutura do Hospital Zambuja, muita estrutura técnica de pessoas e também a parte de equipamentos, né? É uma vistoria no qual é um próximo trâmite, né, a ser feito, né, pelo Ministério da Saúde. É um processo agora que volta para o Ministério da Saúde e acreditamos que no máximo em 60 dias essa portaria de habilitação deve estar sendo feita em nome do Hospital Zambuja. E o atendimento? Aí recebeu 60 dias, isso, como é que vai essa dinâmica de começar o atendimento? O que vocês podem adiantar pro brusquense que sofre com esse tipo de problema, né? Que está viajando para fora da cidade
e que certamente está angustiado para saber quando vai começar esse atendimento. Qual vai ser a dinâmica, como fica essa situação do ponto de vista oficial, assim? Certo. Bom, a gente já está com toda a parte pronta, né, Dirley, para receber o paciente, as equipes contratadas, todos os fluxos, os treinamentos todos efetuados, já praticamente, se fosse para começar amanhã, nós já estaríamos prontos, né? Mas a gente sabe que a partir da emissão da portaria, se dá ainda 30 dias para o estado, né? Quais os municípios que vão vir, como vai ser o fluxo, a regulação, tomar pé de tudo, né? Então, mais ou menos após a emissão da portaria, uns 30 dias para começar efetivamente os atendimentos dentro do hospital. Vocês falam em equipe pronta, né? Isso. Equipe pronta. Essa equipe já está pronta já faz um tempinho. Já né? faz tempo. É que são profissionais, Dirley, que é difícil de contratação no mercado. Então, se tu, de alguma forma, dispensa eles, para contratar novamente é muito difícil, muito difícil. Então, a gente trouxe pessoas de fora da cidade, inclusive, porque a área de saúde geralmente são pessoas de fora, né? Que vêm para trabalhar aqui. Então, a gente tem que manter, né? Manter em outros setores, nesse primeiro momento, para depois a gente fazer, obviamente, a transferência deles para o setor da oncologia. Mesmo mantendo já uma equipe, como vocês sempre mencionaram aqui, ainda terá que contratar mais? Sim. A gente contratou uma equipe para iniciar o serviço, mas conforme for andando, aumentando o volume de pacientes, essa equipe tem que se expandir. Você faz ideia qual vai ser o fluxo de pacientes? O hospital chega a mensurar assim o que vai passar ali pela oncologia daqui a 60, 90 dias, quando realmente toda essa situação estiver finalizada? Então, a estrutura do Hospital Zambuja, a pedido do Estado, foi para comportar uma região, né, de 400 mil habitantes. E, por média, em torno de 1.000 pessoas vão passar por ano para fazer o tratamento do Hospital Zambuja. 1.000 pessoas por ano, né? Então, ali Suécia. Mas por exemplo, isso vai vir, essa demanda vem da chamada regulação. Isso, mas são pacientes da região, né? São pacientes novos. Quando você fala em região, que região é? A região é Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, São João Batista, essa região. Gaspar não? Gaspar não. No momento não. O Gaspar é direcionado a Blumenau por enquanto. Então aí vem Vale do Rio Tijucas e... Isso, Vale do Rio Tijucas e as nossas cidades aqui ao redor, né? Guabiruba e Botuverá. Somente nessa unidade de oncologia, nós estamos falando de quantos funcionários, quantos colaboradores só nessa unidade? Dá para ter uma ideia? Na verdade, o serviço completo, ele é muito mais, né? A gente tem que ter leitos de UTI disponível, internação, farmácia, então, ao todo, são 60 funcionários envolvidos no serviço da oncologia, né? Então, desde a parte de quimioterapia, a parte de farmácia, a parte de internação, clínica, a parte de UTIs, centro cirúrgico, então, né, ao todo, uns 60 funcionários, mais ou menos. Hoje o hospital, 123 anos, já tem até um serviço de assistência, de parceria, que é o SC Convênios. Inclusive agora está... Quando é que abre aqui do Azambuja Mais aqui no centro, aqui o prédio novo? Parceria do SC Convênios, que já foi parceiro, agora é o Azambuja Mais, desculpa. Que, aliás, eu gostei que vai ter a farmácia aqui no centro também. Vai ter também. Quando é que abre ali? A gente está planejando para abrir agora em agosto, né? É um prédio ali de 3 pavimentos, em frente ao atual, né? A gente tem a sede nossa do Azambuja Mais, que é na Vai Vila continuar Suez. lá? Vai continuar, né? Nós estamos aumentando. Temos a clínica odontológica, que vai ficar na atual clínica que nós temos hoje, né? E a parte médica a gente vai transferir para o prédio novo, né? Então ali vai ter farmácia no primeiro piso, uma farmácia bem moderna assim também, né? Temos uma em frente hoje ao hospital, né? Vamos trazer uma mais central para dar mais que para as pessoas, né, chegarem até mais próximo das casas, né? Vamos botar ultrassom, aparelho de ressonância magnética, então a gente vai trazer muita coisa para a estrutura do centro, né? Para que a pessoa não precise se deslocar até o Hospital Azambuja, né? E ajuda a desafogar um pouco o hospital também. Também, isso. Então, o nosso planejamento é para inaugurar agora em agosto, o prédio está praticamente pronto, só parte de mobílias agora. E é mais um avanço do Azambuja Mais, né? O Azambuja Mais hoje tem quase 50 mil pessoas em Brusque, aqui em região, que utilizam o cartão Azambuja Mais.
com vários benefícios, né? Desde do próprio hospital, como consultas médicas, até a parte de seguros, auxílio funeral, entre outros benefícios aí que quem tem um cartão sabe. O Gilberto, a gente consegue enxergar o que já foi feito de progresso internamente na parte física do hospital e isso tudo relacionado à tecnologia. Agora eu vou tocar num assunto que é mais complicado. E a parte externa? Estacionamento, enfim, eu sei que vocês têm muitos planos ali, mas qual vai ser o próximo passo ali para resolver esse grande fluxo de veículos de pessoas, né, que estão ali ao redor do complexo de Azambuja e, obviamente, o hospital dando uma demanda muito maior. Uhum. Então, a gente está abrindo, né, novos estacionamentos. Uma é aquela parte acima do hospital, onde ficavam os ônibus das festas ali e tal. Então, a gente vai melhorar aquela área, né? A gente abriu para poucas vagas ali no primeiro momento. Mas agora a intenção é cercar aquilo ali, colocar um paver, uma brita ou um asfalto, a gente está vendo ainda, iluminação, para transferir lá, ter uma área para quase 600 veículos, né? Então a nossa ideia é aumentar esse estacionamento para lá, fazer alguma parceria também com o município na parte das ruas ali também, né? Que tá muito ruim de passar com o carro ali, porque está estacionando nos dois lados. Então a ideia a gente tem essa planta toda, né? A ideia é de reformular toda a parte de estacionamento do hospital, tanto a parte dos fundos do hospital, como ali à frente também, né? Com esse terreno ali para mais 700 carros. Algo mais, Rodrigo? É isso? Muito bem. Agradeço ao Marcílio e também a você, Gilberto, né? E parabéns ao hospital pela passagem dos 123 anos que ocorreu ontem, né? Mas que marca assim uma informação que é importante para o brusquense, guabirubense, o pessoal de Botuverá, enfim, de toda a região que utiliza o hospital, que passa por ali, entra em qualquer atendimento ambulatorial, ou qualquer clínica ali dentro, enfim, e acaba não entendendo a importância desse número. 123 anos. Olha, é um número bacana e parabéns ao hospital. Marcílio, especialmente você, que é a figura mais antiga, mas a mais importante, eu volto a dizer, eu lembro do Marcílio quando começou, e como disse o Rodrigo, ali naquela parte, aquele escritório pequeno, apertado, aliás, era apertado para todo mundo ali, né, da administração, né, Marcílio? Ali hoje já está apertado onde está. Né? Onde é hoje ali a clínica de ortopedia. Né? Exatamente. Aquela parte ali foi dividida, a gente ficou para um lado e a ortopedia para o outro, né? Onde o raio-x era. Sim, o raio-x é. Então, você imagina, né? Lógico, tudo era menor, né? Pelo também a quantidade, né? Que eu digo de funcionários da época. Hoje não tem comparação. Não tem, né? Não tem. Né? Não tem comparação, é verdade. Então a evolução foi a comparação é que melhorou mais. Sem dúvida. Melhorou tudo, né? Apesar que quando a gente cresce, eu sempre digo, a gente tem que crescer com responsabilidade. Por maior que seja o crescimento, ele é bem-vindo. Por melhor que seja o crescimento, ele é bem-vindo, mas a gente tem que estar preparado para isso tudo. Muito bem. Técnica e humana, né? Obrigado, Gilberto. Obrigado, Marcílio.